Nós somos Maria Eduarda, Cecília, Sofia, Júlia e Larissa e vamos falar sobre o nazismo. Eu vou começar falando sobre o contexto histórico. O nazismo foi um partido que surgiu na Alemanha em 1919 e ocupou o poder desse país entre 1933 e 1945, implantando um regime totalitário que promoveu o verdadeiro terror. O contexto do surgimento do nazismo era de uma Alemanha arrasada e humilhada pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Havia também a crise econômica que atingiu o país durante toda a década de 1920 e parte da década de 1930. E as principais características foram a supremacia racial e o antissemitismo, onde a raça ariana era considerada superior, enquanto os judeus eram vistos como responsáveis pelas crises da Alemanha e perseguidos pelo regime. Teve também o espaço vital Lebensraum, que defendia a conquista de novos territórios para garantir a expansão e o crescimento da Alemanha. Teve o anticomunismo e o anticapitalismo, que era a oposição ao marxismo, ao socialismo internacionalista e ao liberalismo democrático. Teve totalitarismo e culto ao líder, onde o Estado ele exercia controle total sobre a sociedade, e Adolf Hitler ele era exaltado como líder supremo da nação. A eugenia, que era de políticas de higiene racial voltadas para a exclusão de grupos considerados indesejáveis. E o militarismo e a violência, que era a valorização da guerra e usos da força para eliminar opositores e impor a ideologia nazista. E como consequências para a sociedade, teve a criação da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que buscou proteger a dignidade humana. Teve também justiça internacional, onde o julgamento de Nuremberg criou o conceito de crimes contra a humanidade, e a bioética moderna, onde os abusos médicos nazistas levaram ao Código de Nuremberg, que exige consentimento em pesquisas com seres humanos. Teve a criminalização do racismo, que a ideologia nazista impulsionou leis contra o racismo, a xenofobia e o antissemitismo. Teve também a criação do Estado de Israel, em 1948, que recebeu maior apoio internacional após o Holocausto, como forma de garantir um lar seguro para o povo judeu. E teve cultura de memória, que foi onde países como a Alemanha criaram memórias e leis contra o negacionismo para evitar que essas atrocidades se repitam. Algumas curiosidades do período foram a escala de genocídio, onde o regime nazista assassinou mais de 17 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus, além de ciganos, eslavos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores políticos. Teve também o primeiro campo de concentração, que foi chamado Dachau, criado em 1933, inicialmente servia para prender opositores políticos. Teve a ascensão do poder, onde Hitler chegou ao governo por meio do crescimento eleitoral do Partido Nazista durante a crise econômica, sendo nomeado chanceler em 1933. E outra curiosidade é que, apesar do nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era um partido nazista, o regime de Hitler ele não era socialista. Ele perseguiu os sindicatos, proibiu greves, manteve a propriedade privada e fez alianças com grandes empresários e industriais. O termo socialista ele fazia parte do nome do partido, mas suas práticas eram muito diferentes das ideias do socialismo. O vídeo mostra uma marcha nazista, simbolizando o nazismo e o poder do regime de Hitler. Curiosidades sobre o encontro tio. William Patrick Hitler lutou pela Marinha dos Estados Unidos contra o próprio tio na Segunda Guerra Mundial. Origem da saudação. A saudação nazista foi inspirada na usada pelo fascismo italiano de Mussolini. O jogo da morte. Jogadores do FC Start venceram um time de oficiais nazistas por 5-3 e depois alguns foram enviados a campos de trabalho. Campanha antitabagismo. O regime nazista promoveu uma das primeiras campanhas públicas antitabagismo, restringindo o consumo de cigarros em nome da pureza biológica. Adolf Hitler. Adolf Hitler, 1889-1945, foi nomeado chanceler da Alemanha em 1933 e transformou o país em uma ditadura nazista, acabando com a democracia e concentrando todo o poder em suas mãos. Defendia ideias racistas, autoritárias e expansionistas, com o objetivo de conquistar territórios e impor a superioridade da chamada raça ariana. Continuação. Em 1939, ao invadir a Polônia, Hitler deu início à fase europeia da Segunda Guerra Mundial.
Durante seu governo, o regime nazista promoveu perseguições e o extermínio de milhões de pessoas consideradas indesejáveis, como judeus, eslavos, homossexuais e testemunhas de Jeová. Embora fosse a principal figura do nazismo, Hitler contou com o apoio de setores do exército, do governo e de parte da população alemã. E essa é uma foto de Adolf Hitler. Formas de controle da população. Ao chegar ao poder em 1933, Hitler acabou com a democracia e transformou a Alemanha em um estado autoritário e policial. O regime nazista passou a controlar a política, a educação, a cultura, a economia e as leis, obrigando toda a sociedade a seguir os interesses do governo. Além disso, os sindicatos foram extintos, os outros partidos políticos foram proibidos e o partido nazista tornou-se o único permitido. Dessa forma, a população passou a viver sob forte vigilância, censura e repressão, enquanto as decisões de Hitler se tornavam a base de todo o governo. No vídeo a seguir, mostra Hitler discursando e, no final, seus apoiadores cantam e exibem bandeiras nazistas em apoio ao regime. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Propaganda e culto ao líder. Uma das principais formas de controle usadas pelo regime nazista foi a propaganda. Em 1933, foi criado um ministério específico para controlar todas as informações que chegavam à população, que foi liderado por Joseph Goebbels. Esse órgão fazia jornais, filmes, cartazes e programas de rádio também para divulgar todas as ideias nazistas e conseguir então fortalecer a imagem do Adolf Hitler. A intenção disso tudo era fazer com que as pessoas enxergassem Hitler como um líder forte, que conseguisse resolver todos os problemas do país, no caso a Alemanha, conquistando então a confiança deles e o apoio da população. Na imagem, a gente consegue ver Hitler no meio de uma grande multidão. E esse tipo de cena era muito comum e fazia parte da estratégia de propaganda nazista. Os eventos todos eram organizados para mostrar que ele era admirado pelo povo e apoiado também. Essas imagens transmitiam uma sensação de união, força e confiança no líder, ajudando então a aumentar sua popularidade e firmar o seu poder sobre a sociedade alemã. Os nazistas, eles usavam as estratégias de propaganda como meio para conseguir espalhar as suas ideias e influenciar a população. A imagem de Hitler, por exemplo, aparece em cartazes, jornais, cartões postais e também em grandes eventos públicos. Além disso, filmes, revistas e desenhos divulgavam mensagens antissemitas, ideias que eram, sim, defendidas na época, porque elas incentivavam o preconceito contra os judeus. O rádio também teve um papel muito importante, porque ele levava os discursos e as notícias do governo para milhões de pessoas. As crianças e os jovens eram educados desde cedo nas organizações nazistas, como a juventude hitlerista, que ensinava os valores e as ideias defendidas pelo regime. Esse vídeo mostra Hitler usando a propaganda nazista para demonstrar poder e conquistar apoio ao regime. Em 1935, o governo nazista criou as leis de Nuremberg, que oficializaram a discriminação contra os judeus. A partir dessas leis, eles perderam a cidadania alemã e vários direitos civis. Também ficou proibido o casamento entre judeus e pessoas consideradas arianas. Além disso, passaram a enfrentar restrições para estudar, ocupar cargos públicos e participar da vida política. Essas medidas aumentaram a exclusão e a perseguição aos judeus, preparando o caminho para formas ainda mais graves da violência durante o regime nazista. A Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais ocorreu entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938 e foi um dos episódios mais violentos da perseguição aos judeus antes do Holocausto. O nome vem dos milhares de cacos de vidro que ficaram espalhados pelas ruas após a destruição de lojas e estabelecimentos judaicos. Durante essa ação organizada pelo governo nazista, mais de 1.400 sinagogas foram destruídas ou incendiadas. Milhares de lojas, casas e empresas judaicas foram saqueadas e centenas de judeus foram mortos ou ficaram gravemente feridos. Cerca de 30 mil homens judeus foram presos e enviados para o campo de concentração. O Holocausto. O Holocausto foi um genocídio promovido pelo regime nazista entre 1941 e 1945, considerado um dos maiores crimes da história da humanidade. O objetivo era eliminar todos aqueles que os nazistas consideravam inferiores ou inimigos do Estado. Milhões de pessoas foram levadas para o campo de concentração e campos de extermínio para
para serem submetidas ao trabalho forçado, fome, doenças, torturas e assassinatos em câmeras de gás. Além dos cerca de 6 milhões de judeus assassinados, também foram perseguidos os povos ciganos, pessoas com deficiência física ou mental, homossexuais, testemunhas de Jeová, opositores políticos e povos eslavos e outros grupos considerados indesejáveis. Aqui está uma imagem que mostra as pessoas que viviam dentro desses campos de concentração e o estado que elas se encontravam. Esse vídeo mostra crianças judias em um campo de concentração nazista. A economia durante o nazismo. Quando Hitler chegou ao poder, a Alemanha enfrentava uma grave crise econômica, com alto desemprego e inflação. O governo nazista implementou medidas para recuperar a economia e fortalecer o país. Entre as principais ações estavam a construção de grandes obras públicas, como as rodovias, gerando milhares de empregos, investimentos na indústria pesada e na produção de armamentos, reorganização das fábricas para atender às necessidades militares, incentivo à produção nacional para reduzir a dependência de produtos estrangeiros, controle da economia pelo Estado, mantendo empresas privadas mais subordinadas aos interesses do governo. Embora a economia tenha melhorado, grande parte desse crescimento estava voltado para preparar a Alemanha para uma futura guerra. Agora eu vou falar sobre as mulheres no regime nazista. Durante o regime nazista, as mulheres tinham um papel muito específico para Hitler. A principal função delas era cuidar da família e ter filhos considerados arianos, pois o governo acreditava que isso ajudaria a aumentar a população alemã. Por isso, o regime incentivava casamentos entre pessoas que eram consideradas racialmente puras, e também oferecia benefícios para famílias que tivessem muitos filhos. Além disso, as mulheres eram estimuladas a se dedicar apenas ao lar e à criação dos filhos. Muitas também deixavam determinadas profissões para que os homens ocupassem esses empregos. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, essa situação mudou um pouco. Como os homens estavam lutando no exército, várias mulheres passaram a trabalhar em fábricas e em outros setores para manter a economia funcionando. Bom, agora eu vou falar sobre o fim do nazismo. O fim do nazismo começou a acontecer a partir de 1943, quando a Alemanha passou a sofrer várias derrotas militares durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os países aliados avançavam pelo oeste, a União Soviética atacava pelo leste, deixando a Alemanha cercada. Em abril de 1945, Berlim foi cercada pelas tropas soviéticas. Poucos dias depois, no dia 30 de abril, Adolf Hitler se suicidou em seu bunker. Logo depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a sua rendicação incondicional, encerrando oficialmente a guerra na Europa e colocando fim no regime nazista. Após o fim da guerra, vários líderes nazistas foram julgados no tribunal de Nuremberg e responsabilizados pelos seus crimes contra a humanidade que cometeram. Ela representa a queda do nazismo, marcada pela conquista de Berlim pelo Exército Vermelho em 1945. Bom, agora eu vou falar sobre os símbolos do nazismo. O regime nazista utilizava diversos símbolos para fortalecer sua propaganda e criar um sentimento de união entre seus seguidores. O principal símbolo era a suástica, que representava o partido nazista. Ela também aparecia na bandeira vermelha, com um círculo branco ao centro. Outro símbolo importante era a águia imperial, conhecida como Reichswehr, que era usada em prédios públicos e documentos oficiais. Além disso, os uniformes da SS e do Partido Nazista ajudavam a identificar seus membros e demonstrar autoridade. Também existia a saudação nazista, conhecida como Heil Hitler, que era usada como forma de demonstrar lealdade ao líder. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos desses símbolos foram proibidos em diversos países, principalmente na Alemanha, por estarem diretamente ligados ao nazismo e ao Holocausto. Essa imagem representa a bandeira da Alemanha nazista e é um dos símbolos mais conhecidos na Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou falar sobre a resistência ao nazismo. Mesmo com toda a repressão do governo nazista, nem todos os alemães apoiavam Hitler. Muitas pessoas e grupos decidiram resistir ao regime.
mesmo sabendo que poderiam ser presos ou até mesmo mortos. Um dos principais exemplos foi o grupo Rosa Branca, formado por estudantes universitários que distribuíam panfletos denunciando os crimes do governo. Também houve oficiais do próprio exército alemão que organizaram um atentado contra Hitler em 20 de julho de 1944. Esse plano ficou conhecido como Operação Valkyria. Além disso, existiram movimentos de resistência em países ocupados pela Alemanha, como França, Polônia e Iugoslávia. Embora muitos desses grupos tenham sido descobertos e punidos, eles mostraram que havia pessoas dispostas a enfrentar o regime em defesa da liberdade e dos direitos humanos. Por que tantas pessoas apoiaram regimes totalitários, mesmo com a perda de liberdade e direitos? Muitas pessoas apoiavam regimes totalitários porque viviam em momentos de crise econômica, política e social. Esses governos prometiam resolver os problemas rapidamente, restaurar a ordem e fortalecer o país. Além disso, usavam propaganda, censura e perseguição aos opositores, fazendo com que muitos acreditassem nas ideias do regime ou tivessem medo de discordar. Nem todos apoiavam por convicção. Muitos obedeciam por medo das punições. A história mostra que a manipulação e o autoritarismo podem levar uma sociedade a abrir mão de direitos e liberdades. Por isso, é fundamental proteger a democracia, a liberdade de expressão e os direitos humanos, aprendendo com o passado para evitar que esses regimes se repitam. Obrigada pela atenção.